que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Amém. Deus Santo e Poderoso, nós bendizemos o Teu nome nesta noite, Pai. Oh Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio. Pai, ministra, Pai, aos nossos corações nesta noite. Eu necessito, Pai, da Tua graça, Senhor, para passar, Deus, a palavra do Senhor, Pai. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Oh Deus, que ela venha penetrar, Pai, no nosso íntimo, Pai, e trazer uma transformação, uma mudança de mente, Senhor. Ah, Deus, muda o nosso caráter, Deus, através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo nesta noite. Amém. Graças a Deus. Irmão, nós sabemos que a crucificação de Jesus são a essência e o fundamento do plano de Deus para as nossas vidas. Amém. E muitas das vezes nos gera a dúvida de quem é Jesus. Satanás, ele tentou trazer dúvida no coração do próprio Cristo. Logo que ele foi batizado, a palavra diz que ele ouviu uma voz, o povo ouviu uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Amém. E a Bíblia diz que algum momento depois, o próprio Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto com um propósito: ser tentado pelo diabo. E logo que ele chegou lá, Satanás pergunta para ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ele tentou colocar dúvida onde? No coração do Senhor. E Jesus tinha acabado de ouvir: tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. E muitas vezes nós passamos por essa situação. Nós temos a convicção de quem é Jesus, nós sabemos boa parte das Escrituras, mas em algum momento da nossa vida, às vezes nos gera dúvida dentro de nós. Se nós ouvimos mesmo, é a palavra do Senhor. Muitas vezes a gente ouve a palavra do Senhor e gera dúvida: não, será que isso é de Deus? E tem coisas que eu já disse aqui em uma outra oportunidade. Às vezes o diabo fala e a gente, entre aspas, até pensa que é Deus que está falando. E eu gostaria até mesmo de pedir para o irmão Rodrigo ler em voz alta aí o que está escrito em 1 Coríntios, do 23 ao 25. Só para a gente concluir. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é a mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém. Amém. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus, ela é loucura para o mundo, né? E aprove Deus salvar os cristãos pela loucura da pregação. Amém. Então Deus chama essa sabedoria de loucura, porque por ela homem nenhum conseguiu descobrir a verdade, nem conhecer o seu Criador. Deus precisou de enviar o teu próprio Filho para nos mostrar que tem um caminho de excelência, nos mostrar que existe um meio da gente viver em meio a um mundo totalmente corrompido e não se corromper. Lá no Brasil eu sempre via, aqui também a gente vê garça, né? E nós precisamos de ter a arte da graça, da garça, de estar com o pé na lama e não se sujar. A gente não vê uma garça preta, suja. Ela está sempre com o pezinho na lama, mas ela não se suja. Nós estamos com o nosso pé aqui nesse mundo. Na verdade, esse mundo não nos pertence. Amém. Então nós precisamos de quê? Viver nesse mundo, mas não se corromper, não se contaminar. Então, por essa sabedoria, por isso o próprio Deus, ele fala que é loucura a sabedoria terrena. Se não fosse através do Espírito Santo e dele ter enviado seu próprio Filho, nós não seríamos capazes, suficiente para hoje podermos estar aqui.
E eu com esse privilégio de, pela responsabilidade de estar ministrando a palavra. Tudo por Cristo. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. É como eu disse, aprova o Senhor salvar os crentes pela loucura da pregação. Amém. E é interessante que essa parte onde que se encontra aqui em Lucas 23, em Mateus também, em outros evangelhos declara essa passagem, fala que Jesus ele foi crucificado em meio a 2 malfeitores. E um deles zombava do Senhor. Se tu és o Cristo, salva-te. Salva-te a ti, ou seja, desça da cruz e salva-nos também. E é interessante que um deles, ele tem aquele entendimento, eu creio que o próprio Espírito Santo, né? Amém. E já veio exortando o que estava do outro lado. Tu nem temes a Deus. Nós estamos aqui porque merecemos, mas este nada fez. Pecado nenhum ele tem. Mas nós merecemos, porque nós roubamos, nós fizemos para merecer estar aqui. E este que entrou com esse entendimento, é interessante que um falou, se és o Cristo, salva-te a ti e nós também. Ou seja, né, me tira dessa cruz. Mas o outro, ele nem sequer, ele pediu para que o Senhor descesse ele da cruz. Pelo que a história declara, Cristo ficou ali sendo crucificado por média de 6 horas. E em 6 horas, passando ali em meio a 2 malfeitores. Um zombava e o outro teve aquele momento de reflexão e chegar ao ponto de nem pedir para o Senhor descer ele da cruz. Mas ele disse, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Glória a Deus. Eu já disse aqui em outra vez que o fim das coisas é que contam, né? De repente esse homem teve uma vida totalmente depravada, mas ali no final de tudo, nos acréscimos do segundo tempo, ele reconheceu o Senhor. Amém. A pergunta que eu quero fazer para nós aqui nesta noite, se nós estivéssemos vivendo naquele tempo, ou seja, Jesus sendo crucificado e a gente ali em público vendo isso acontecer, se a gente fosse um dos malfeitores, a Bíblia diz que nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados, nós já nascemos, entre aspas, com o pé no inferno. Aprove o Senhor salvar aqueles que creem no teu Filho. Amém. E a pergunta que eu quero fazer é, será que teríamos reconhecido Jesus como o Senhor e Salvador daquela forma que ele se encontrou ali, todo dilacerado, sangrando, todo rasgado, uma coroa de espinhos em sua cabeça? Será que eu reconheceria ele como meu Senhor, como meu Salvador? E aquele homem reconheceu Jesus. Glória a Deus. O interessante é que alguns dizem que a resposta de Jesus foi ainda hoje. Mas Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. É hoje. O dia aceitável do Senhor é hoje, é agora. Amém. E muitas das vezes nós temos a oportunidade de às vezes ministrar a palavra para alguém lá fora, colega de trabalho. E muitas das vezes nós perdemos essa oportunidade. Quem sabe o hoje do Senhor na vida do seu colega de trabalho, do meu colega de trabalho, é hoje. E nós deixamos passar a oportunidade de apresentar Jesus para essa pessoa. É responsabilidade nossa. Não podemos enterrar o talento que o Senhor confiou em nossas mãos. Amém. Quantos talentos tem em minha mão? Quantos talentos tem na mão de cada um de nós? 5, 2, 1, não importa. Quantos talentos o Senhor depositou em nossas mãos? O que mais importa é, eu estou enterrando o meu talento? Eu vejo que o Senhor é um servo duro, um Senhor que cobra.
eu tive medo, receio e enterrei o seu talento. Está aqui, ó, um talento que o Senhor me deu, está aqui, estou te devolvendo. E a gente correu o risco de ouvir: servo mau e infiel. Você sabe que eu cobro, você sabe que eu quero colher onde eu não plantei. Por que não colocou meu dinheiro no banco? Ou seja, por que não colocou o talento que eu te dei em ação? Eu te dei o dom de profetizar, eu te dei o dom de evangelizar, eu te dei o dom de anunciar a minha palavra. Por que você está guardando a minha palavra? E isso gera uma responsabilidade para todos nós, né, irmãos? Amém. Então eu preciso ter a certeza de que em meio a muitos, a palavra diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Eu tenho a certeza, a convicção de que eu sou um dos escolhidos. Glória a Deus. Tenho a certeza que cada um dos que está aqui são escolhidos. Por que eu digo isso com toda certeza? Poderia estar eu, cada um de nós, deitado na nossa cama, procurar um restaurante, mas nós escolhemos estar aqui na casa do Senhor. Amém. Poderíamos estar em qualquer outro lugar. Hoje eu devo ter levantado em média de, juntando tudo, umas 120 peças para cima de um telhado. O ombro está todo marcado, mas aqui estou eu. Amém. Glória a Deus. Deus é bom demais, irmãos. Ontem eu acordei com uma dor assim na coluna, a coluna deu aquela estalada, eu falei assim: não vou trabalhar hoje. Aí o Senhor me dá força para vencer mais um dia. Amém. Eu sei que no final, ontem tinha quase uma carreta de madeira no chão lá. Hoje já foi quase a metade dela para cima, ou mais da metade, perdão. Glória a Deus. E glorificado seja o nome do Senhor, né? Porque de mim mesmo eu não teria tido força. Para começar, a vontade minha era ter ficado em casa. E a oportunidade de estar do lado de pessoas que ainda já ouviram falar do Senhor, mas ainda não têm a essência de poder viver o verdadeiro Evangelho puro e simples que a gente precisa de viver. E assim, coisas que eu gosto de viver no meu dia a dia. É interessante que eu comecei a falar de uma determinada pessoa e eu estava trabalhando com essa pessoa e assim, interessante que nós somos observados em todo o tempo. A Bíblia diz que nós somos testemunhas do Senhor. Amém. Cartas vivas, um sacerdócio, né, santo, real. E o tempo todo eu tenho certeza que o mundo nos observa para ver se a gente dá um vacilo. Ah, mas você não disse que é cristão? Ah, que isso? E eu trabalhando com essa pessoa, caiu uma peça, ele me chamou, ele já estava estressado, ou já anda estressado com alguma coisa, e quando ele me chamou: pega essa peça aí para mim. Aí eu, na maior inocência: essa peça branca, que é esse capeta mesmo? Pega isso aí para mim. Eu: rapaz, eu vou pegar a capeta, para com isso. Vou pegar não, pega esse capeta aí para mim, rapaz. Aí eu sou muito brincalhão, no sentido, né? E às vezes eu prego brincando. Aí eu peguei a peça, mas sai, Satanás, vai para a mão que te pertence. Caiu da mão dele. Aí ele: está repreendido em nome de Jesus. Ah, agora você repreende, né? Agora você usa o nome de Jesus, né? Você deveria usar em todo momento. Glória a Deus. E não, né? A gente não pode fingir de ser cristão. Se eu leio a Bíblia todos os dias ou esporadicamente, é claro que eu não conheço a Bíblia toda, pode ser que alguém conheça, mas o mais importante não é conhecer a Bíblia toda. O mais importante é aplicar em nossas vidas o pouquinho que a gente lê. Pessoas lá fora perecendo, às vezes precisando de ouvir um simples Jesus te ama. Não precisa de conhecer a Bíblia toda. E muitas vezes nós deixamos de anunciar o Evangelho. Então ali Jesus, ele cravado em uma cruz, aquele homem o reconheceu.
E nós precisamos de ter a certeza que nós somos filhos, e ainda que Satanás tente colocar dúvida em nosso coração, nós precisamos de ter a palavra, dizer como Davi: guardei a palavra em meu coração para eu não pecar contra ti. Porque quando Satanás vier colocar dúvida, nós temos a palavra. Amém. Como o próprio Cristo, foi na palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. E Satanás tentou ele mais 2 vezes, você já conhece a história. E a palavra diz que Satanás saiu da presença dele até o momento oportuno. E por isso que nós precisamos permanecer firmes. A palavra diz que nós precisamos de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Amém. Então a gente não pode, no meio do caminho, falar assim: ai, estou tão cansado. Não vou, eu vou parar. Eu vou chutar o balde. E a palavra do Senhor diz lá em Abacuque. Eu creio que a oração de Abacuque, ela pode ser aplicada na vida de qualquer um de nós, seja na área material, sentimental. Quando começamos um namoro, é tudo muito bonito, né? É minha pombinha, minha gatinha. E muitas das vezes, no meio da caminhada, quando as coisas começam a apertar, às vezes costuma sair sua vaca, sua leitoa, de pombinha, de gatinha. E Abacuque faz uma oração: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e faz-a conhecida. Então, às vezes é no meio da caminhada, é no meio do relacionamento, quando está tudo parecendo que não vai dar em nada, a gente precisa de lembrar e falar: Senhor, aviva, Senhor, aviva o meu relacionamento, aviva, Senhor, a minha força para que eu continue anunciando a tua palavra. O Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições. Amém. Mas se faltar o ânimo, irmãos, a gente para. Eu já tive vontade muitas vezes de falar assim: chega, eu não estou aguentando. Eu me lembro do Pedrão que cortou a orelha do soldado lá, né? Mas o mesmo Pedro que puxou a espada foi o mesmo Pedro que disse para Jesus: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Se eu largar tudo hoje, irmãos, o que eu vou fazer? A Bíblia ela é bem fácil quando diz que nós confessamos ao Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. E se a gente desviar, tirar Ele do nosso foco, Ele não é mais o meu alvo. A Bíblia diz que o demônio fica ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém que ele possa tragar. E se ele encontrar aquela casa vazia, ele volta trazendo consigo mais 7. Se com um a gente vê que é tudo muito difícil, imagina mais 7 legiões em cima. 8, né? Tem um que volta e mais 7. Isso, mais 7, trazendo consigo mais 7. Então, irmãos, vamos permanecer firmes. Glória a Deus! Do Senhor. Eu sim, já estou quase encerrando. É possível, pastor? Tem como colocar um louvor? Como é? Eu até falei com o Fred, não sei se. Qual é o louvor, meu filho? Pedi que ele colocasse "Este é o meu desejo". E enquanto esse louvor toca, irmãos. Quem é que canta, sabe? Eu não sei, eu acho que é esse aqui, pastor. Eu vou ver no YouTube para ver se é esse pessoal aqui. Ele falou que acho que é esse aqui mesmo. Se eu colocar isso, Já estamos partindo do final. Só para estilo. Glória a Deus. Eu sei que a palavra ela é toda cristocêntrica, né, irmão? Jesus ele é o centro de todas as coisas. Amém. Sem ele mesmo disse, né, que sem mim nada podeis fazer.
Mas eu até comentei com o pastor no domingo que, numa oportunidade, eu gostaria até mesmo de estar lendo uma mensagem. E essa mensagem, ela tocou profundamente o meu coração. Amém. Você sabe que há uma semana, pouco mais de 1 semana atrás, eu perdi meu pai, né? E permaneci firme. E uma coisa que eu já falei, eu sei que é difícil, mas quando morre um crente, ou seja, um cristão mesmo, um seguidor de Cristo, às vezes a gente deve de entoar louvores ao Senhor. Amém. Porque o céu está recebendo. A palavra diz que Deus ele não sente prazer na morte do ímpio, mas converta-se para que viva. E essa mensagem eu gostaria de estar lendo. Ela trouxe um aprendizado muito grande para mim. Ela diz assim: últimos dias de muito aprendizado. Com o nosso pai no leito de hospital, me senti na obrigação de compartilhar com todos vocês um pouco das mensagens silenciadas que o homem mais nobre que já conheci na face da terra tem nos deixado. Se a Bíblia Sagrada estivesse sendo escrita nos dias de hoje, eu não teria dúvida que entre os heróis da fé encontraríamos Maria Gomes Ribeiro e Benedito Ribeiro Lopes. Como filho, ele cumpriu tudo o que os pais esperam, que um dia aquela criança que geraram se transforme em um homem ou mulher, segundo o coração de Deus. Ele cresceu, se tornou adulto, com características claras que o definem como um homem de Deus. Há em João Molevade um homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Toda a sua trajetória de vida se resume em agradar a Deus. Há tanta sabedoria nessa decisão, que mesmo sem formação acadêmica, ele se tornou meu maior exemplo de como deve ser um filho, esposo e pai. Como filho, ele cumpriu Êxodo 22, 20:12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Foi um filho obediente, nunca falou mal dos pais. Foi grato aos pais, mesmo estes pais não tendo muito para oferecer. Viveram uma vida simples e humilde na roça, sendo necessário abrir mão de sua infância, brincadeiras de criança, para iniciar uma jornada de trabalho que nunca mais acabou. Com o suor deste trabalho, ajudou aos pais até o último suspiro, honrando os pais até o fim, pois ambos faleceram no conforto dos braços deste filho excepcional. Benedito Ribeiro. Temos seguido seu exemplo como filho? Como esposo, cumpriu Efésios 5:25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Um amor resumido em grandes atitudes, ao longo dos 44 anos de casado. A pessoa mais íntima dele, nossa mãe, não poupava elogios, e podíamos ver os brilhos nos olhos ao falar deste homem que encanta a humanidade. Se eu tivesse que dar uma nota para tudo que presenciei neste amor, daria um 10. E tenho a ousadia de dizer que qualquer filho que se dispor a fazer 10% que ele fez no casamento já seria o suficiente para qualquer relacionamento ser chamado de casamento blindado. Honrou nossa mãe até o fim. Ela também faleceu em seus braços. Há brilho nos olhos do seu cônjuge ao falar de você? Siga o manual. Benedito Ribeiro. Como pai, ele está incluso em Deuteronômio 6, 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas lembrarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Um verdadeiro protetor. Não existe uma lembrança de algum momento ao seu lado que poderíamos sentir
insegurança, deu tudo aquilo que um pai pode dar a um filho: amor, educação, carinho, provisão e o mais importante, exemplo. Dizem que as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Criou e educou 9 filhos, com tanto amor, entrega e renúncia. Que este amor não pôde ser limitado à família. Amor contagiante. Teve que se expandir de forma que todos ao seu redor podiam desfrutar deste amor. Familiares, amigos, vizinhos. Por onde passo, não me faltam pessoas para dizer que tenho um grande pai. Até mesmo pessoas que não o conhecem. Existe uma explicação para isso. Mateus 7,16. Por seus frutos o conhecereis. Adotou Provérbios 22,6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Agradeço por cada domingo que me acordou pela manhã. Hora de agradecer a Deus. Não lhe faltava gratidão. Era assim nas missas de domingo. Homem de muita fé, nos ensinou de uma forma simples. Aprendemos a dedicar mais tempo na leitura da Palavra de Deus. Compartilhamos muito da Palavra de Deus. Chegamos à conclusão que, entre o que aprendemos de nossos pais e o que pensamos, é melhor ficar com o que a Bíblia diz. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais uma vez, grande exemplo de humildade, mente aberta para corrigir rotas. Também cumpriu Marcos 16,16. Aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Sabia que para ser salvo precisava nascer de novo, assim como Jesus disse a Nicodemos. Se prontificou a liberar perdão a poucas pessoas com quem em algum momento da vida teve pequenos atritos. Pediu perdão. Muitos ficaram sem entender, perplexos, disseram que perdoavam. Ele estava pronto, foi batizado, mas um grande exemplo. Hoje no leito de hospital, Deus tem dado sensibilidade para compreender as mensagens mais lindas, ocultas no silêncio de seus lábios. Ele sinaliza juntando as mãos. E tem um grande sonho. Nunca exigiu nada dos filhos, mas agora faz um pedido tão nobre que cabe a cada um de nós realizá-lo ou não. Mais uma vez fico surpreendido. Seu pedido é João 17:21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Seu pedido tem tudo a ver com Jesus, seu maior sonho, que permaneçamos unidos. Eu já tomei a minha decisão. Enquanto eu viver, é isso que vou fazer. Ser um com meus irmãos, independente das falhas de cada um. Vou apenas realizar seu desejo. Conte comigo, Pai. Não vou colocar um ponto final, pois histórias de homens iguais ao Senhor não acabam nunca. Te amo. Se não existisse a Bíblia, padre ou pastores, apenas seu exemplo de vida seria o suficiente para me levar ao encontro com Deus. Obrigado, Pai. Este homem na cruz. Essa é a trajetória de cada um de nós, irmãos. Amém. Nós nascemos mortos com os nossos delitos e pecados, mas se ouvirmos a palavra, o pastor disse no início que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se abrirmos o nosso coração, o nosso entendimento para a palavra de Deus, o nosso final vai ser esse. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória.